Olá! Uma comissão especial da Câmara está analisando um projeto que revisa a Lei de Improbidade Administrativa. Essa é a lei que coíbe o enriquecimento ilícito em razão do exercício de cargo público. Os atos de improbidade podem variar desde frustrar licitações ou concursos até o recebimento de vantagens indevidas. Resultado do trabalho de uma comissão de juristas, a proposta foi apresentada pelo deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Roberto. Obrigado, Regina. Prazer. Bom, deputado, o senhor que é secretário de Transparência também da Câmara, eu queria que o senhor falasse como é que estão os trabalhos, que pontos principais estão sendo discutidos por essa comissão especial. Então, nós percebemos a necessidade de fazermos uma atualização na lei da improbidade. Essa lei foi um marco divisor na história da gestão pública e também do combate à corrupção no nosso país. Agora, evidentemente, nessas mais de 2 décadas, foi se identificando pontos que precisavam ser revistos, revisitados e atualizados. Então, diversas demandas chegavam à Câmara dos Deputados, partindo da sociedade, partindo de gestores públicos e provocada por essas iniciativas, a Câmara, através do presidente Rodrigo Maia, incentivou a organização de um grupo especial que discutiu durante meses esta necessidade de atualização. Esse grupo formado por juristas, formado por acadêmicos, formado por técnicos especializados, pela sociedade civil, então uma comissão de notáveis. E ao final, essa comissão de notáveis ofereceu à Câmara dos Deputados um conjunto de sugestões para esse tema. Nós acolhemos, apresentamos em forma de projeto de lei e ele está sendo, neste momento, discutido na comissão especial instituída para essa finalidade. Os trabalhos estão bastante adiantados. São audiências públicas que têm sido feitas, não é isso? Exatamente, audiências públicas, não apenas internamente na Câmara, mas a comissão tem ido aos diferentes estados do Brasil para ouvir a sociedade civil, para ouvir pessoas interessadas, ouvir as organizações de controle social, ouvir especialistas no assunto. Naturalmente, isso ajudará a produzir um resultado satisfatório, amadurecer a proposta, de forma que seja oferecido ao plenário da Câmara uma proposta bastante amadurecida e pronta para votação. Por exemplo, que pontos que precisam ser alterados na proposta? A penalidade, por exemplo, está incluído o aumento dessas penas? Nós estamos procurando, com a proposta, separar o joio do trigo. Então, procuramos colocar a diferença, estabelecer diferença entre aquele gestor que cometeu um crime, que praticou um crime, daquele gestor que cometeu um erro. Sim. Então, um erro, muitas vezes formal, ele não pode ser penalizado da mesma forma que um crime, uma pessoa que teve a intenção de lesar, a intenção de roubar, a intenção de desviar recurso. Tem muitos prefeitos até reclamando disso, né? Porque às vezes ocorrem erros na gestão que eles estão sendo penalizados. Respondem por anos. É muito difícil hoje você ter cidadãos que passaram pela gestão de um município, que foram prefeitos, e que depois de terem sido prefeitos não saem com algum tipo de processo, respondendo muitas vezes por anos. O que isso provoca também, Regina?
vai chegar um momento, ou chegaria um momento, em que o cidadão de bem, a pessoa honesta, o chefe de família, ele não iria querer ocupar uma função pública. Sim. Por quê? Porque estaria em nome do seu ideal, do desejo de servir à coletividade, inclusive colocando em risco o próprio patrimônio da família, a estabilidade da sua família. Então nós estamos não flexibilizando absolutamente a lei de improbidade. Nós estamos distinguindo o que é o crime onde há o dolo das ações onde não existiu o dolo, não existiu a intenção de subtrair, de impor prejuízos ao erário, de forma que, inclusive, toda a nossa proposta ela vai muito em cima disso, da existência ou não do dolo, de forma que também nós temos na proposta uma projeção de dosimetria de pena, de forma que esse crime não seja apenado da mesma forma que o erro administrativo, por exemplo. Agora, deputado, os crimes de colarinho branco, como são chamados, muitas das vezes as pessoas até estão sendo punidas, estão sendo presas, mas não está ocorrendo o adequado ressarcimento do erário público. Essa lei está previsto reforçar esse ressarcimento? Estamos prevendo, então nós estamos, na verdade, endurecendo aquilo que precisa ser endurecido. O que, por exemplo? Por exemplo, essa questão de nós facilitarmos os acordos, a recuperação dos valores subtraídos, dos recursos que foram subtraídos através da intenção de subtrair o erário. Nós estamos diminuindo, no caso do gestor público, daquele que foi eleito, nós estamos diminuindo o mínimo da pena para a ineligibilidade e aumentando o máximo, ou seja, possibilitando que aquele que realmente praticou objetivamente um crime, ele responda com mais rigor, ele tenha mais tempo na resposta à prática do crime que ele cometeu. Sim. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Foi um grande prazer, muito obrigado. Eu conversei sobre a revisão da Lei de Improbidade Administrativa com o autor da proposta e também secretário de Transparência da Câmara, deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.